querido amigo, querida amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar o teu coração nesse momento em que juntos, mais uma vez, vamos estudar a Palavra de Deus. Eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande, que eu tenho de poder estar aqui com você mais uma vez, para juntos aqui esfolharmos a Bíblia, né? Conhecer mais a respeito de Jesus. O tema do nosso curso de hoje, vamos estudar sobre o juízo. Hoje nós vamos falar do juízo de Deus. E se você que ainda não é um inscrito no meu canal e deseja conhecer a Bíblia, quer conhecer mais a Palavra de Deus, você tem esse desejo, essa vontade no seu coração e você tem essa oportunidade de aprender mais da Bíblia, estudar mais a Palavra de Deus. Se você acha que você é alguém que tem dificuldade de conhecer a Bíblia, que você está há anos na igreja e você percebe que lá na tua igreja as pessoas não têm aberto a Bíblia, não têm estudado a Bíblia, então você tem a oportunidade de aprender comigo a Palavra de Deus. E você vai aprender aqui sem compromisso, porque o nosso único objetivo aqui é lhe mostrar o que a Palavra diz, somente o que a Palavra de Deus diz. Então, quando você for um inscrito no meu canal, todos os sábados este conteúdo vai chegar até você. São vários temas que nós temos abordado aqui. Já abordamos alguns e há muitos outros que ainda iremos abordar aqui. E cada tema vai estar chegando para você aí todos os sábados, tá ok? E você também pode nos ajudar aí em compartilhar esses vídeos. Compartilhe esses vídeos, seja um colaborador na pregação do Evangelho. Vamos juntos anunciar as boas novas de Jesus, porque esse é o nosso único objetivo aqui. Qual é o nosso único objetivo? Cumprir o ID, cumprir aquilo que Jesus falou. Ide por todo mundo e batizai as pessoas. Não é isso? Vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar as boas novas no mundo inteiro, que foi o que Jesus confiou para os teus servos nesses últimos dias. Ok? Convido você então, pegue sua Bíblia, pegue aí a Palavra de Deus, e eu quero convidar você nesse momento para a gente orarmos. Vamos orar para pedir a direção do Espírito de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, queremos te agradecer por tudo, que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Queremos pedir que o Senhor possa nos dar um final de semana tranquilo, na tua santa paz, na tua companhia, e que o Senhor possa fazer presente em nossa vida, em nossa casa, no nosso lar, na vida e no coração da nossa família. E, por favor, Senhor, nos ajude a entender mais, a cada dia mais, da tua palavra e do teu amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para onde Jesus foi após a sua ascensão? Para onde ele foi e o que ele foi fazer? Você sabe que Jesus veio a essa terra, ele deixou o céu, deixou a sua honra e majestade, se fez homem, assumiu a forma humana para estar aqui, para vir a esse mundo e morrer por mim e por você. No sexto dia ele morreu. Na sexta-feira Jesus foi morto. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele passou aqui alguns dias com os discípulos e finalmente chegou o dia em que ele voltou para o céu. Os discípulos ficaram tristes, preocupados com a cena que estavam vendo. Jesus agora estava indo embora, deixando eles. Mas Jesus enviou ali os anjos para de alguma forma confortar o coração desses homens. Mas Jesus foi para o céu. E o que ele foi fazer lá? O que ele está fazendo lá? Vamos entender na Bíblia. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Evangelho de Hebreus aqui, no Evangelho de Hebreus, capítulo 8. E vamos ler a partir dos versículos 1 e 2, onde nós lemos assim. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não ao homem. Jesus foi para o céu e lá ele foi ministrar como sumo sacerdote no santuário celestial. A palavra de Deus diz aqui claramente de que há um santuário no céu. E esse santuário, que a Bíblia acabamos de ler aqui, não é um santuário que foi construído por mãos humanas. Não. Mas o santuário que o próprio Cristo foi quem erigiu. Então esse santuário não está falando do santuário da terra. Não está falando daquele santuário que
Deus designou ao profeta Moisés para construir. Está falando do santuário celestial. E quando você lê também Hebreus capítulo 9, agora no versículo 24, continuando aqui, diz o seguinte, verso 24. Olha o que lemos. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Então, a Bíblia deixa claro de que existe um santuário no céu. E esse santuário é o lugar onde Cristo habita. E ele se apresenta diante de nós, intercedendo por mim e por você. Olha que interessante. Então, deixa claro de que existe um santuário no céu. Concluindo, então, a obra, para a qual veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele retornou agora vitorioso para o céu. Ele vai agora para o santuário celestial. E o objetivo dessa carta que Paulo está escrevendo é exatamente para incentivar os crentes, os cristãos, para se atentar para o sacerdócio de Cristo, para o sacerdócio de Jesus. E o sacerdócio de Cristo, que é exatamente no santuário celestial, porque ele agora é o sumo sacerdote, no santuário celestial, no lugar santíssimo. E você vai entender, quando nós lemos Apocalipse, onde aparecem vários textos, você vai perceber que o apóstolo João, o escritor do livro do Apocalipse, ele vai ter a visão do céu. E nessa visão do céu, ele vai ver várias vezes o tabernáculo de Cristo, o santuário celestial. Ele vai ter momentos, cenas, em visões em que o próprio João está ali presenciando o santuário celestial. Os móveis do santuário, ele vai ver Cristo dentro do santuário. Então, isso deixa claro de que há um santuário no céu. O santuário construído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Agora, queridos, Daniel fala de uma profecia. De uma profecia. Que profecia é essa? É uma profecia que Daniel fala, o profeta Daniel fala, que é uma das profecias, a maior profecia bíblica. É a maior profecia bíblica. E essa profecia bíblica, que nós não vamos ter como aqui falar dela em todos os detalhes, mas como eu já falei aqui em outros momentos, em que nós vamos ter aqui um estudo só falando sobre o santuário. E aí nós vamos entender muita coisa sobre o santuário. Entre elas, que nós vamos estudar isso aqui, quando falarmos sobre o assunto do santuário, que nós vamos entender com mais vislumbre, é exatamente o assunto das 2.300 tardes e manhãs. E olha só o que diz o profeta Daniel. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 8. Vamos pegar aí Daniel, capítulo 8. Acompanhe comigo, Daniel, capítulo 8. E aqui nós vamos ler a partir dos versículos 14 até o 17. Lemos assim. E ele me disse, até 2.300 dias, depois disso, o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do lago, que chamou e disse, Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse, entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Essa é a profecia longa da Bíblia, E essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é uma profecia que hoje eu e você, como igreja, precisamos conhecer. Daniel está recebendo uma visão, e essa visão ele não está conseguindo entender. O anjo veio para explicar a visão a Daniel e dizer a Daniel o seguinte: a expressão 2.300 dias
porque em outras versões bíblicas vai estar ali a expressão 2.300 tardes e manhãs. Essa expressão ela aparece em Gênesis. Você lembra quando Deus estava ali criando a terra? E ele disse assim, e no primeiro dia, e houve tarde e manhã do segundo dia, e houve tarde e manhã do terceiro dia, tarde e manhã do quarto dia, enfim. Essa expressão, tarde e manhã, é uma expressão que denota aí um período de 24 horas. Ou seja, tarde e manhã é no sentido de um dia. Porque o dia, para Deus, ele não começa de uma meia-noite como é hoje ensinada pelo mundo, pelo homem. O dia, ele se inicia a partir do pôr do sol da tarde, um outro pôr do sol da tarde. Então, se a Bíblia está dizendo que houve tarde e manhã do primeiro dia, ou do segundo dia, então nós estamos falando de um dia, de um período de 24 horas. Então, a expressão dia em profecia equivale a um ano. Você vai ver isso em Números, Daniel. Então, dias, a expressão dia em profecia equivale a um ano. Tempos também em profecia representa anos. Você vai ver muito essa expressão também. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ela vai aparecer muito aqui na profecia de Daniel. E também vai representar anos. Então, dias em profecia equivale a anos. Então, quando você vê a expressão 2.300 dias, nós temos aqui 2.300 anos na profecia. Né? Nesse período, nesses 2.300 anos na profecia de que está falando aqui no livro de Daniel, você vai perceber que nessa visão que Daniel não entendeu, o anjo veio para falar com Daniel a respeito da visão. Mas ele disse para Daniel o seguinte, olha Daniel, essa visão não é para o seu tempo. A visão não era para o tempo de Daniel. O anjo vai dizer para ele que essa visão era determinada para o tempo do fim. Essa visão só seria revelada, ela só seria demonstrada, quando então finalmente chegasse o tempo do fim. Quando então finalmente chegasse o tempo do fim, então as coisas começariam a se cumprir. Como entender essa profecia das 2.300 tardes e manhãs? Lembra do santuário que nós estudamos aqui? Lembra do lugar santíssimo, onde habitava o sumo sacerdote? O que acontecia ali? Era realizado ali o dia da purificação, que era também considerado um dia de juízo. E ali quem administrava era o sumo sacerdote. Ficava ali, né, o registro dos pecadores dentro do santuário, né, e isso acontecia no 10º dia do 7º mês, ou seja, era uma vez por ano, e quando chegasse no tempo determinado, tinha que haver o quê? Uma purificação. E o texto das 2.300 tardes e manhãs está falando de uma purificação do santuário. Só que essa purificação do santuário, se nós pegarmos o seu período histórico, a data, não se trata do santuário terrestre, porque já nesse período não havia mais santuário terrestre. Então a purificação do santuário, que está falando aqui, é o santuário celestial. É o lugar onde Jesus foi administrar como sumo sacerdote. E ali, no santuário celestial, ele agora está assumindo o papel de juiz. De juiz. Então, a purificação do santuário é uma referência ao início do juízo, que antecede a volta de Cristo à Terra. Ao findar dos 2.300 dias proféticos ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário. Porque o santuário terrestre, quando ele foi construído com o mesmo modelo do qual santuário? Do santuário celestial. O mesmo compartimento, era uma cópia. Então é óbvio que no santuário celestial há o lugar santíssimo. E Jesus, como sumo sacerdote, ele foi ministrar neste lugar como juiz. Como juiz. Jesus está agora como juiz administrando no santuário celestial. Qual é o papel de Jesus nesse julgamento? Qual é o papel de Jesus? Quando nós lemos João,
capítulo 2, versículo 1, nós temos ali um outro papel de Jesus. O primeiro deles é que Jesus é o juiz, de acordo com a Bíblia. E nós já falamos que o dia da purificação era um dia de juízo. E Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, administrando como juiz. Mas ele também, de acordo com a Bíblia, é o nosso advogado, é o nosso defensor. É Jesus quem defende a mim e defende a você das acusações de Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador de nossos irmãos. Ele nos acusa dia e noite. Dia e noite Satanás tem apontado o dedo contra mim e contra você. Satanás ele não vem pessoalmente para acusar você, para criticar você, apontar o dedo para você. Ele usa pessoas para fazer isso. Ele usa instrumentos humanos para fazer isso. Para apontar o dedo, para condenar você, para julgar você. Mas todas as vezes, quero dizer para você, querido, quando o inimigo se levanta, todas as vezes que alguém aponta o dedo para você, lembre-se que por trás de você há um Deus poderoso, há um Cristo defensor, um nosso advogado, fiel, justo, que nos protege, que nos defende das acusações de Satanás. E todas as vezes em que o inimigo se levanta contra você, para dizer para você que você é um derrotado, para dizer para você que não existe salvação para você, para dizer que não tem mais saída, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, tenha misericórdia deles, Pai. Olha aqui, Pai, a minha mão furada com um prego, eu morri por ele, Pai. Jesus está lá intercedendo por mim e por você. Quando Jesus estava na cruz, na agonia, ele olhou para aquela multidão que estava ali o crucificando e disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Até na cruz do Calvário, na morte de Jesus, ele estava ali intercedendo por aquele povo. Olha que amor incrível que Jesus tem por mim e por você. Esse é o papel de Jesus nesse processo de julgamento. Ele é juiz e advogado, de acordo com a Bíblia. E o livro do Apocalipse, no capítulo 14, fala dessa mensagem que nós temos que pregar ao mundo, de que está chegando a hora do juízo. Lá diz que é um anjo, com uma mensagem angélica, e ele está voando pelo meio do céu, e ele tem uma mensagem a ser proclamada. E esse anjo, simbolicamente falando, não é um anjo literal. O anjo pode representar também um mensageiro. Esse mensageiro sou eu, sou você. Nós somos os mensageiros dos últimos dias que precisam levar o Evangelho. E ali diz que esse anjo está voando pelo meio do céu e ele tem pressa. Ele tem pressa, ele tem urgência que essa mensagem chegue aos ouvidos das pessoas. E qual é a mensagem? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aqueles que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. A mensagem do anjo é para anunciar que a hora do juízo se aproxima. E esse juízo começou a partir de 1844. É uma data que se iniciou esse processo em que Jesus entrou no lugar santíssimo. E ali ele está ministrando como sumo sacerdote, como juiz. Querido, a graça nos salva. Jesus nos salva. Cristo está sempre pronto para nos salvar. A graça de Jesus alcança o meu coração e o seu coração. E todas as vezes que nós confessamos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. Mas, queridos, nós vamos falar sobre isso. Mas na Bíblia existem livros. Existe um livro de registro. E todos os registros da minha vida e da sua vida, do que fazemos aqui nessa terra, debaixo dessa terra, está sendo registrado nesse livro de registro. Se hoje você peca e você confessa seus pecados a Deus, pede perdão, Deus te salva hoje, Ele te perdoa. Mas os registros ficam lá. Deus te perdoou, você está salvo. Mas os registros têm que ficar lá. Os registros das nossas ações, que são anotadas e registradas. Estamos passando por esse juízo, querido. Estamos passando por esse juízo. E esse registro, de acordo com a profecia de Daniel, fala que há livros no céu, o livro da vida, e Deus mostrará para mim e para você, de que por mais que você pecou, por mais do que você fez, você foi alcançado por Cristo.
mas os registros ficam lá. Assim acontecia no santuário terrestre. As pessoas cometiam o pecado, confessavam diante do animal, o animal ali era morto, o pecado era transferido para o animal, ficava aquela contaminação no santuário, porque ali ficavam os registros, os pecados das pessoas. Os registros ficam. Você está salvo, você está perdoado, mas os registros ali ficam. O juízo, ele é realizado pelo menos em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas do juízo? A primeira delas é a investigação. Como que ocorre esse juízo? Ele teve início em 1844. Em 1844 teve início esse juízo. E ele vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Por quê? Quando Jesus volta a essa terra, Jesus não vai vir aqui para julgar o mundo, não, queridos. Porque alguém pensa que não, Jesus vai voltar e a gente vai ficar aqui sentado em uma cadeira, Jesus lá como juiz, Satanás do outro lado para acusar, os anjos como ali os réus, como testemunhas para ver, né? E não, isso não vai acontecer, não, queridos. Isso já está acontecendo, já está em andamento. Já está em andamento. Agora, quando Jesus volta a essa terra, ele já vem para dar a sentença. Os casos já foram resolvidos. Como diz a Bíblia, quem foi salvo se salvou, quem se perdeu está perdido. Então acabou, o juízo já... Então não é que Jesus vai voltar aqui para ter um processo de julgamento, não, esse juízo já está em andamento. Ele começou a partir de 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo e assumindo ali como sumo sacerdote. A partir dali começou o processo do juízo. Já estamos sendo julgados, já estamos passando por esse julgamento, por esse juízo. E um pouco antes da sua volta, quando a porta da graça se fechar, quando Jesus finalmente voltar a essa terra, antes, quando a porta da graça já fechar, um pouco antes da volta de Cristo, já foi selado. Ele vem para trazer a sentença, para dar a salvação para aqueles que se salvarem e dar a punição para aqueles que se perderem. Tá certo? E você vai ter também a comprovação. É a segunda etapa desse juízo. Que ocorre o quê? Durante os 1000 anos. Lembra do nosso estudo aqui sobre os 1000 anos? Lembra que nós falamos sobre isso? Nesse estudo dos 1000 anos? Então, o que acontece durante os 1000 anos? 1000 anos, quando Jesus voltar, a gente vai para o céu e a Bíblia diz que nós vamos reinar com ele lá durante 1000 anos. Nesse período, acontece ali o juízo de comprovação. Ou seja, lá nós vamos entender no céu por que algumas pessoas não estarão lá. Por que eu estarei e minha mãe não? Ou porque minha mãe estará e eu não? Porque um filho estará e os pais não? Porque os pais estarão e os filhos não? Porque o vizinho estará e o outro não? Lá nós vamos entender, porque Deus vai nos mostrar. Deus vai mostrar que o tempo todo ele foi justo, ele foi fiel em salvar aquela pessoa. Mas ela se perdeu porque ela quis, porque ela não aceitou a misericórdia. Ela não aceitou a graça de Jesus. E você vai ter agora o terceiro e último juízo de execução. Que o nome já está dizendo tudo, né? Execução. E quando que ocorre isso? É o juízo final que já ocorrerá após os 1000 anos. Acabou os 1000 anos, ocorre então o juízo de execução. O que é isso? É quando os salvos estiverem voltando para a terra, dentro da cidade santa, da Nova Jerusalém, o inimigo com seu exército de demônios e de seres caídos, ímpios que não se salvaram, vão se levantar contra a cidade santa. E a Bíblia diz que um fogo vai descer do céu e vai fazer o que com eles? E vai consumi-los. E aí nós chamamos de execução. Acabou. Extermínio. Deixou de existir. Percebe então o juízo? Ele parte por aí, nessas 3 etapas. Então, queridos, essa é a mensagem do juízo. Eu quero terminar essa primeira etapa do nosso estudo, porque vamos dar continuidade nas próximas semanas a respeito desse assunto do juízo, que é um assunto de muita importância para mim e para você como igreja. E a gente vai entender muito mais a respeito desse assunto. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido amado, irmão e irmã. Eu sei que quando a gente fala de juízo,
Muitas pessoas têm medo. Imagine você parou para se imaginar você diante de um tribunal, o juiz ali batendo o martelo e dando a sentença, olhando para você e dizendo assim, condenado. Bem, essa é uma frase que ninguém quer ouvir. Mas o juízo não é para você ter medo. Quem tem que ter medo do juízo? Aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus. Aqueles que não se importam com as coisas de Deus. Esses é que tem que ter medo do juízo. Não você. Se você não tem nada que te condene, se você tem convicção de que você é inocente, pode ter certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que diz a Bíblia. Então, meu querido, quando Jesus voltar a essa terra, o juízo há de vir. E Jesus dará a sentença final. E se você hoje não tem se preparado, não tem se atentado para a mensagem do juízo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do juízo chegou. E procurar adorar aquele que fez todas as coisas, que criou o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. Como será então a tua vida quando Jesus voltar a essa terra? Como estará a tua situação? Será que Deus vai ter condição de fazer com que você seja absolvido desse juízo? Ou que você seja condenado? Bem, a escolha é sua, a escolha é minha. Então se prepare, meu querido. Vamos juntos. E esse juízo já está em andamento. Já está em andamento. Ele já começou. E eu quero agora orar por você, para pedir uma bênção especial na sua vida. Senhor Deus e Pai, sabemos que o juízo já está em andamento. Há um livro no céu que está sendo registrado todas as nossas ações, todas as nossas práticas e atitudes. Nada está escondido diante dos teus olhos. O Senhor está vendo tudo o que nós temos feito aqui nessa terra. Mas, por favor, Senhor, queremos te pedir que, assim como a tua palavra diz que há um juiz fiel, justo, que está à tua direita, que também é o nosso advogado e defensor, queremos te pedir, por favor, Pai, defenda-nos, Senhor. Defenda-nos dos dados inflamados de Satanás. E que no dia do juízo final possamos estar preparados. E de que nesse momento não há nada e nem ninguém que possa olhar para nós e dizer culpado, condenado. Mas queremos ouvir da boca do Mestre, do Altíssimo e Salvador, dizer: benditos de meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, por ter nos resgatado desse mundo mau, nos trazido para a luz. E queremos te pedir que esta luz continue a brilhar mais e mais em nossa vida, para que possamos entender e conhecer mais a tua palavra e a tua mensagem. Peço uma bênção especial para esta pessoa que estudou a Bíblia, tem estudado, tem se dedicado, tem tido interesse de conhecer. Que o Senhor ajude essa pessoa nessa caminhada. Abençoe poderosamente. É o que nós te pedimos e agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus abençoe você, um forte abraço e que possamos estar aqui mais uma vez para darmos continuidade no nosso trabalho aqui de estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Lembre-se disso. É o assim, diz o Senhor.